Se você for devidamente treinado, seu casamento tem mais chance de dar certo, sim ou não? Sorry, aí tá treinado, hein? Raio ou não raio? E se você tiver sido treinado da forma errada, seu casamento vai dar certo ou vai dar errado? A tendência de dar errado é muito maior. Quando você for montar o teu negócio, quando você casar e começar a sua família de governo, você precisa trabalhar, sustentar sua casa, ser provedor, certo? E no tempo que nós vivemos, 100% das mulheres trabalham também. Então, o casal vai estar trabalhando. Nisso que o casal vai estar trabalhando, eles vão estar trabalhando com o quê? Com o que eles escolheram ou com o que eles foram treinados? Responde para mim. Com o que eles foram treinados. Eu vou trabalhar com agricultura se eu nem sei que existe? Eu vou trabalhar com empreendedorismo se meu pai ficou a vida inteira? Por exemplo, o pai, está sendo filmado, né? Mas é história. Se o pai da minha esposa falou para minha esposa o tempo inteiro que empresa grande dá muito trabalho. Você está guardando stories? Complicado, né? Empresa grande dá muito trabalho. Empresa grande dá muito trabalho. É muito difícil tocar esse trem aí. Minha esposa é criança. O que você precisa saber? O primeiro Deus do ser humano são os pais. Quando você nasce, os seus filhos não têm consciência de Deus. O filhinho do Dodô, quantos anos, Dodô? 1 ano e 8 meses. O filhinho do Dodô já entendeu de Deus? Não. O primeiro Deus do filho do Dodô é o Dodô e a Cleia. A primeira, quando eu falo Deus, eu falo a primeira grande referência. A primeira autoridade absoluta. A primeira pessoa que, seja, põe a mão no fogo ou pula desse abismo. O seu filho vai fazer. Então ele é 100% treinado por aqui. E isso daqui passou por ele sem filtro. Então o que você vai trabalhar aqui depende do que você viu, os ambientes que você frequentou, aquilo que você ouviu e aquilo que você foi treinado aqui. E por quê? Porque você estava com o filtro 100% abaixado. Aquilo que seu pai falava era verdade. E você está sustentando algumas verdades até agora. Entende? Beleza. Então a profissão que você vai ter, se você vai ser empreendedor ou não, se vai montar um negócio, vai ganhar pouco ou vai ganhar muito. Todas as suas definições vieram da família de treinamento, a família de aprendizado. Se você tiver sido treinado adequadamente, você está feito. Você já tem uma vantagem na vida, sim, absurda. Mas se você tiver sido mal treinado, você tem um ponto de muita atenção que precisa ser resolvido intencionalmente, agora que você é adulto e está tomando consciência. E aí você vai ter a sua família de governo. Na família de governo, é a família onde você vai começar a treinar os filhotes. Mas aí que começa o BO. Qual que é o BO? Não deu tempo ainda de você reaprender. Não deu tempo de você fazer o que é mais difícil, que é desaprender. Não deu tempo de você despertar consciência daquilo que você aprendeu errado. Você nem sabe. Logo, você ainda não chegou na etapa de desaprendizado. E não chegou na etapa de reaprendizado. Como você ainda não fez essa jornada, você começa a gerar filhote aqui. E esses filhotes serão ensinados por quem? Serão ensinados por alguém que não aprendeu ou aprendeu errado. E aí o seu ensinamento o seu ensinamento é o seu ensinamento para os seus filhos? Não. É o ensinamento dos seus pais. Reproduzido. Que é o ensinamento dos seus pais? Não. É o ensinamento dos seus avós. Então, olha para cima. Na sua árvore genealógica aí, tem bastante empresário bem-sucedido, bilionário? Então é muito simples. O passado declara o futuro, se você não quebrar padrão. Se você não quebrar padrão, sem exceção, o passado declara o futuro. Se o passado declara o futuro, está tudo certo. Já consegue saber mais ou menos em torno. Mais ou menos. Se o resultado do seu pai é isso aqui, você vai ficar nisso aqui ou você vai ficar nisso aqui. Mas você já sabe a média. Você vai um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Sem segredo. Sem segredo. Isso na vida pessoal, então no seu casamento vai ser um pouquinho pior ou um pouquinho melhor. Seu relacionamento com seus filhos. Por exemplo, outro assunto polêmico, tá gravando, né? Ir pra internet o BO é esse, né? Não precisa cortar não, manda bala aí. Manda bala aí que a verdade serve de cura. Bruno Firmino tá aqui validando tudo que eu tô falando, tá? Meu pai, por exemplo, separado da minha mãe. Quando que meu pai me via? Meu pai me via de 15 em 15 dias. Eu achava maravilhoso para mim, mas hoje eu fico um dia sem ver minha filha, eu fico meio desanimado, cara, fico meio depressivo, porque assim, minhas filhas, depois da minha esposa, depois de Deus, tem que ser tudo para mim, certo? E eu tô aqui para isso. E eu fico desanimado se eu ficar um dia sem ver elas, 2 dias sem ver elas, meu pai ficava 15 dias sem me ver. Mas eu tenho certeza que dentro da escala de valores do meu pai, para ele aquilo estava adequado. Sabe por quê? Que o meu avô abandonou minha avó com 9 filhos, deixou minha avó ser pedreira, dona de mercadinho, a vida inteira, criar os 9 filhos sozinho. Ela, como pedreira, criou casa para todo mundo. Os filhos tudo em casa. E foi isso que meu pai viu.
E meu pai ia visitar meu avô uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Meu avô não visitava meu pai. Então, na referência dele, ele está um pouco melhor. Certo ou errado? Então, você vai ficar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. E a gente pode encerrar o treinamento e tocar a vida. Não tem segredo. Quantos anos você tem, Bruno? 32. Você vai começar a faculdade agora, não vai? Fechado. Você conhece alguém que já fez faculdade? E por que ele vai fazer faculdade? Porque, não estou dizendo que é certo ou errado, mas qual que é o critério de tomar a decisão dele? Quero crescer, quero avançar na vida. Aí ele vai lá e busca nas referências dele. Como que eu faço isso? A faculdade é um caminho. Ele vai lá e toma esse caminho. Esse é o melhor caminho, é o caminho ideal, é o pior caminho, é o melhor? Não é esse o ponto que eu estou tratando. O ponto é o seguinte, o ponto é que ele só toma decisões com as informações que ele tem, ele não toma decisões com as informações que ele não tem. Só que as informações que ele tem, está com as pessoas que ele se conectou. E as informações que ele não tem, está com quem? Com as pessoas com quem ele não se conectou. Por enquanto. Então 100% dos resultados está baseado naquilo, nas pessoas com quem ele se conectou, os erros da vida dele, pessoas que conectou, os acertos da vida dele, pessoas que conectou, ele estar aqui agora, pessoas que ele se conectou, tudo depende de gente. Simples assim. Então, você precisa tomar consciência aqui. E você precisa começar a viver uma vida 100% intencional, ao invés de viver uma vida aleatória. Vitor, por que você lê 10 livros? Por que você lê um livro a cada 10 dias? Que a meta é um por semana, estou reduzindo essa média. Por que você lê um livro a cada 10 dias? Eu leio um livro a cada 10 dias, porque eu quero a mente... Ô, Bruno, você pode fazer a gentileza de pegar os livros ali? Porque eu quero ter a mente do CEO da Coca-Cola. Tem um livro ali que é do CEO da Coca-Cola. E entendam o seguinte, gente, quando alguém escreve um livro, todo mundo tem uma necessidade de apreciação, de se sentir importante, valorizado. Então, quando alguém escreve um livro, ele coloca o melhor que ele tem naquele livro. Por quê? Porque as outras pessoas vão ler o livro. Se o livro for ruim, é o nome dele que está na capa. Se o livro for bom, ele vai ser admirado, vai virar best-seller. Então, todo mundo pega daquilo que tem, extrai o melhor e coloca dentro de um livro. Só que o meu BO é que o Dodô quer bater 30 mil de faturamento. 30, né? Já aumentou, 200. E nós estamos numa faixa do dobro do faturamento dele. E eu convivo com ele com 200, aí lascou. Aí eu acho que eu estou bem de faturamento. Entende? Agora, se eu ouvir mais, nem que seja através de leitura, através de audiobook, se eu ouvir mais o CEO da Coca-Cola do que o Dodô, no tema negócios especificamente, o que vai acontecer comigo? A minha referência se torna ele. Entende? É um networking não físico, mas é um networking com as ideias desse cara, que no final das contas é o que importa. Os 10 mandamentos para fracassar nos negócios. Eu li esse livro aqui, dá uma olhada. Em 5/7/2011. 15/7/2011. Terminei dia 1/8/2011. Foram exatamente aqui 15, 16 dias. 2011, 12 anos a menos. 15. Tinha 15 anos aqui. Olha, tá até com a capinha amarela, tá aqui, eu vou deixar vocês passarem depois para ver esse livro. Beleza. Network com esse cara. Por que eu tô aqui agora? Porque há 12 anos atrás, eu estava fazendo network com Donald, ex-presidente da Coca-Cola. Beleza. Então, o que você precisa saber? Toma consciência que o que está na tua cabeça, e aí precisa de muita humildade. E é por isso que a maioria de vocês não vai conseguir, estatisticamente falando já, tá? Porque são poucas as pessoas que conseguem romper a barreira do orgulho. E não importa o quanto você já rompeu, sempre tem mais a romper, tá? Você achar que já rompeu é só uma manifestação do orgulho que ainda não saiu. Porque não importa o quanto você avançou, sempre tem mais a avançar. A humildade é infinita, o orgulho também, você precisa ir eliminando, é degrau a degrau. Cada nova fase que você chega é uma nova fase de orgulho que você precisa retirar de você para ir para o próximo patamar. Você tira o orgulho e vai para o próximo, aí tira o orgulho e vai para o próximo. Então você precisa entender que você não sabe o que precisaria saber. Você não é tão bom quanto acha. Você não tem as informações. Não é que o mercado não é bom. É você que não é bom. Não é que as oportunidades não aparecem. É que as oportunidades estão na sua cara, mas você não consegue captar. Você já viu rádio? Você tem que conectar na frequência certa, não é? Então é como se o sinal das oportunidades estivesse passando aqui. Quem tem olho enxerga. Quem não tem olho não enxerga. Não adianta você pintar um quadro para cego. O cego não vai conseguir avaliar a beleza da arte que você pintou. O Picasso pintando para cego. O Picasso não ia ser o Picasso. Então tudo depende 100% daquilo que você tem em mente. Mas você vai precisar exercitar a humildade, abandonar o orgulho e decidir viver uma vida intencional de quê? De aprendizado. O quão intenso você for em aprender é o tanto que você vai prosperar. Simples. O quão intenso você for em aprender e aplicar aquilo que você está aprendendo é o quanto você vai prosperar. Então, por exemplo, mês passado eu fui para o Vale do Silício. E mês que vem eu vou para o Panamá. E não pode estudar nem um minuto, é todo dia, não é, não, Bruno? É de segunda a sexta, né? É de segunda a segunda. Por quê? Porque eu simplesmente tenho ciência que aquilo que eu não tenho de resultado ainda é pelo conhecimento que eu não tenho. Tem conhecimento que eu vou ler em livro, que eu vou encontrar na pessoa.
tem conhecimento que eu vou encontrar na pessoa física, tem conhecimento que eu vou ver no livro, mas no final depende do relacionamento. Do relacionamento digital, por exemplo, no meu Instagram, a minha esposa, eu não vejo stories dela. Você pegar o meu Instagram aí agora, não tem stories da minha esposa. Não tem stories do Dodô. Você veio lá no seu stories, Dodô? Não vejo. Amo o Dodô, nós somos amigos que frequentam a minha casa, mas eu não vejo no stories. Não vejo o Bruno no stories também. Não vejo ninguém de vocês no story. Não vejo ninguém de vocês no story. Por quê? Porque eu só vejo stories, é o meu networking digital. Eu só conecto com pessoas que já estão onde eu quero estar. E vira a minha influência. O cara grava um stories, uma fala que ele fala, muda o jogo da minha cabeça. Então eu só vejo stories de pessoas intencionalmente. Eu não fico perdendo tempo no Instagram, eu fico vendo Reels. Entende? Você tem tempo para ler, você tem tempo para cuidar dos seus filhos, tem tempo para tudo. Mas seu tempo é roubado, por isso que parece que você não tem. Mas beleza. Então desperta a consciência e começa uma jornada igual essa que você começou aqui. Insana de dedicação ao aprendizado. E dedicação em tornar todo esse conhecimento, porque aprendizado é mudança. Se não tem mudança, não tem aprendizado, tem só informação. Você só ficou sabendo, você só está consciente sobre algo. Aprendizado é mudança. Então aquilo que você aprendeu e mudou, é que de fato você aprendeu. Se você não mudou, você tem o conhecimento daquilo, mas você não tem aprofundado a prática. Porque o aprendizado ele acontece em algumas etapas. Vou falar das duas primeiras. Primeiro, você ganha aquela informação, depois você executa. A maior parte do aprendizado é tipo um iceberg. A ponta do iceberg é a informação. O restante do aprendizado está na prática. Você não aprende sobre algo. E eu não estou falando... vamos lá. Você não aprende sobre algo na teoria, você aprende sobre algo na prática. Então, quando você pratica, você entende aquilo que você ouviu na teoria e aprende mais teoria executando. Você aprende mais teoria executando. Entende? Então, desperta sua consciência, exercita humildade, abate o seu orgulho e cria um planejamento, uma estratégia de estudo insano na área que você quer desenvolver. Você quer tornar o seu negócio mais próspero? Por exemplo, eu tenho um negócio, o brother ali, ó, o Fabrício, ele tem um negócio na área audiovisual, certo? Ele quer bater quantos mil de faturamento até o final do ano? 100 mil de faturamento até o final do ano. Tem empresa que fatura 1 bilhão na área dele, sim ou não? É possível, então. Obrigado. Não high. Então é possível. Se é possível, ele consegue chegar também. Ele só precisa, esse consegue chegar também, consegue chegar, vírgula, 1 milhão de pré-requisitos. Ele está disposto a pagar o preço? Vocês já devem ter ouvido essa frase. Quem falha em se preparar, se prepara para falhar. Então quem falha em se preparar, se prepara para falhar. Você está falhando no negócio, que você está falhando na sua preparação. Beleza? Então, essa aqui é a sua família de governo. Tudo que tem dentro da sua cabecinha aqui, irmão, o país que você nasceu, o estado que você mora, a escola que você frequentou, os pastores que você frequentou, os mestres que você levantou para si, sua família. Fechado? Tudo. E aí você vai começar a transbordar para esse cara. Se a sua família tem mentalidade de empregado, de assalariado, você vai ter mentalidade de assalariado, seu filho vai ter mentalidade de assalariado, aqui vai ter mentalidade de assalariado, aqui vai ter mentalidade de assalariado, e aí vai embora. Até alguém quebrar o padrão. Até alguém, durante a vida, recebeu uma informação nova. Recebeu informação nova, essa informação caiu, a terra estava fértil, aí nasce um empreendedor na família. E começa a mudar a rota da família. Beleza? Fechado. A vida dos bilionários é assim também, dos milionários é assim também. Fechado? Os caras vão se conectando, e aí aqui nós temos uma classe, aqui nós temos outra classe, que é definido pelo quê? Pelos conhecimentos, pelas sementes que foram plantadas. Beleza. Terceira família. A terceira família é a família de patrocínio. Família de patrocínio é a família dos seus filhos. A família dos seus filhos, você exerce governo sobre elas? Não. Seus filhos saíram e o governo é deles. Mas o que você faz? Você patrocina com o quê? Com conhecimento. Porque a tendência é que, se você teve filho já casado, que é o ideal, os seus filhos casem, vamos supor que casem com 20 anos, você já tem 20 anos de casado. Não é essa a matemática? Se você tem 20 anos de casado, você consegue dar conselho para o seu filho sobre o primeiro ano do casamento, sobre o segundo, sobre o terceiro, sobre o quarto, sobre o quinto? Consegue, porque você já tem 20 anos de casado, certo? Então, você já deveria, ao menos você deveria estar preparado para aconselhar seu filho no casamento, para aconselhar seu filho na vida profissional, para aconselhar seu filho nos negócios, para aconselhar seu filho em 100% da jornada. E aí você não governa a casa dele, porque o governo é dele, mas você patrocina. Na verdade, você começa o patrocínio quando ele é criança, porque fase de treinamento. Então, ele está na família de treinamento, então seu papel é de treinador. Então, enquanto você está governando a casa, você está treinando eles, você já começa o investimento agora, o patrocínio agora, para quando você mandar ele para a casa dele, ele já saber o que fazer. Mas o B.O. é que você foi mal treinado. Aquilo que você acha que está certo, está errado. E aí, como você acha que aquilo está certo, está errado, você com convicção ensina o errado, seu filho replica o errado, deu-se a cagada. Fechado?
Então, como que as famílias, esse é o modelo que Deus instituiu. Foi lá, fez o homem, falou, o homem não é bom que viva só. Aí fez a mulher, os dois se deixarão a casa do seu pai e da sua mãe, se unirão e serão dois em uma só carne. Beleza. Então estabeleceu isso. Esse é o modelo criado por Deus lá no Éden, né? E é um modelo que as famílias estão se replicando até hoje, né? O modelo que a sociedade, de geração em geração, está avançando até hoje, né? Então esse é o modelo estabelecido por Deus. Depende de gente. Do começo ao final, e tudo se move através de pessoas. Tudo que você sabe, tudo que você aprendeu. Tá claro isso, Rai ou não Rai? Uma pessoa, insight que você teve sobre esse assunto, até agora, daquilo que a gente falou, uma pessoa que falou, mano, me deu um insight aqui, Vitão, não tinha pensado assim. Um comentário, vamos lá. Para mim foi muito importante porque eu vim de uma família que a grande maioria era metalúrgicos e nenhum, inclusive eu ouço muito ainda, né? Hoje eu já não falo mais, eu ouço e fico quieto porque eu sei que não compensa, mas eu ouço muita frase, se você não tem carteira assinada, você não tem trabalho. Então, para mim mudou muito, porque eu praticamente fui a pessoa que quebrou esse padrão na minha família. Então, isso aí para mim foi O microfone vai ficar aqui, todo mundo quando terminar de falar, desliga, aperta seguro, e na hora de falar aperta seguro, eu vou falar sempre no microfone por causa do áudio. Então, sua família era tudo metalúrgico? A grande maioria. Então, para mim, assim, foi um insight muito grande, porque eu entendi que eu quebrei um padrão. Porém, eu não prosperei da forma que eu deveria, justamente porque eu não tenho o conhecimento que eu deveria ter, né? E não tenho o network que eu preciso ainda no momento, por isso. Fechado. Mais alguém quer falar? Ou pode dar sequência? Fala, Luciano. Isso. Legal. Você falando me trouxe a lembrança o que eu vivo, né? Porque você falou da família. Meu pai viveu isso e passou. E uma coisa que é bem bacana, que eu tô quebrando esse padrão na minha família, né? É que meu pai, ele perdeu o pai com 7 anos, então ele teve que trabalhar. Então era um coração, colocar, como a gente brinca na família, um coração mais duro, né? E aí eu saí de casa com 14 anos para jogar futebol e tal. E minha esposa sempre falou, você não fala com seu pai, você não liga para ele. E para mim, tipo, era uma vez por semana tava legal. Porque eu acostumei da forma que ele me ensinou, um pouco mais distante, um pouco mais sem conversar todo dia, e com ela não, ela fala todo dia com a mãe dela, com os pais dela. E aí você falando me trouxe a memória. E aí volta aquele caso do network, eu faço as viagens lá todo ano, e uma vez o Bruno falou na formação e virou uma chavinha sobre o network. Se eu tivesse conectado com as pessoas, com outras pessoas, pode ser que facilitaria as viagens e tudo mais. Sem dúvida, sem dúvida. Fechado. Vamos aqui então. A evolução da humanidade, a evolução da ciência. Tem algum engenheiro aqui? Algum engenheiro? Alguém que entende um pouquinho mais de construção? Já construiu umas casas? Já foi pedreiro? Já trabalhou com construção, beleza. Legal, Odal. Se a gente voltar alguns milênios atrás, alguns 1000 anos atrás, a gente for pegar lá o começo da construção civil. As primeiras casinhas eram feitas como? Vocês lembram? As primeiras moradias, o primeiro lugar que as pessoas dormiam, era onde? Caverna. Legal. Então a gente começou com caverna. Depois das cavernas, o que aconteceu? Eu chuto que começou em árvore, tá? Colocar o marco zero debaixo da árvore. Aí o cara foi lá e descobriu caverna. Depois da caverna, o que aconteceu? O que você acha? Vamos lá, primeira construçãozinha. Cabana. Beleza. Sem compromisso de estar certo isso aqui. Vamos construir junto. Cabana. E depois? Barro. Eu acho que o barro veio antes da madeira. Barro. E depois? O quê? Madeira. E depois da madeira? Alvenaria. E depois? Estilo? Steel frame. Construção pré-moldada. Beleza.
Eu tenho uma pergunta para vocês. Isso daqui aconteceu durante quanto tempo? Milhares de anos. Fechado. Qual que é a diferença do cara da cabana, do cara da cabana, que está construindo uma cabana, para o cara que no primeiro momento dormia em caverna? A diferença é o tempo que ele nasceu. Porque num primeiro momento a civilização havia evoluído num ponto de dormir em árvore. Aí o cara foi observando a árvore, do mesmo jeito um pouquinho de chuva. Aí eu venho para a caverna. Pô, na caverna não fica tão bom ainda. Não estou dizendo que isso aqui é verdade não, tá? Só um exemplo, uma analogia. Beleza. Cabana. Meu, nós estamos bons, hein? Porque eu puxei aqui, qual que é a história da construção? Começou em cavernas, beleza, então pedras, depois pedras e folhas, depois argila, depois madeira, depois pedra e argila, tijolo e barro, pedra e madeira, tijolo e cerâmica, concreto, aço, vidro, aí veio a alvenaria que juntou tudo, estruturas pré-fabricadas, e agora nós estamos entrando nos materiais sustentáveis. Sensacional. O que acontece? Qual que é a diferença? A diferença nossa aqui agora é que um bebezinho que nasce aqui, quando ele for estudar, vamos supor que ele se enviesa. Então, vem cá, Cauane, dá um pulinho aqui. Então vamos dar um exemplo que a Cauane nasceu nesse tempo, na nossa geração. Beleza? E eu nasci na geração aqui da madeira, que está migrando ali, um exemplo de madeira para alvenaria. Beleza. Eu estou me enviesando para o lado da construção também, eu gosto dessa pegada de construção, eu tenho essa natureza. E a Cauane também. Só que a Cauane, quando ela for estudar sobre esse assunto, o conhecimento, geração após geração, ele vai sendo catalogado e disponibilizado para a próxima geração. Aí a próxima geração pega desse ponto de partida, evolui, cataloga e passa para a próxima. Que pega desse ponto de partida, não desse, evolui, passa para a próxima. E assim vai indo. Então ela, quando for estudar, ela vai aprender aqui sobre madeira, tal, e ela vai pegar a próxima expansão de alvenaria. E eu vou estar aqui em caverna, vou pegar a próxima expansão para a cabana. No final das contas, como que a gente está evoluindo? Qual que é a forma que a ciência evolui? Acúmulo de conhecimento. Passagem de bastão. Geração após geração. Pega todo o conhecimento do mundo e apaga dos livros, da internet, da mente, dos caras que entendem sobre tecnologia. A gente estaria na fase da inteligência artificial? Não, a gente começaria do zero. Como que um jovem... Obrigado, tá? Valeu. Uma salva de palmas aqui para a Cauane, gente. Como que... Você sabe a idade do cara da OpenAI que fez o ChatGPT? A idade? Não, né? Deve estar na faixa de 30 a 40 anos. Eu imagino que seja mais ou menos isso. Como que esse cara, com 30 e poucos anos, consegue montar o ChatGPT? Ele começou do zero? Não começou do zero. Na hora que ele começou a estudar, há 20 anos atrás, há pouquinho tempo atrás, ele foi lá, pegou o conhecimento que já estava catalogado, aprendeu isso aqui e deu o próximo passo. A próxima geração vai avançar mais do que ele? Lógico que vai. Vai pegar até onde ele levou o bastão, vai pegar o bastão e vai continuar. Igual aquela maratona que vai passando o bastão. Como que é o nome mesmo? Olimpíadas. Igual as Olimpíadas. Então é assim que a humanidade vai avançando. A ciência vai avançando, geração após geração. Então é assim que nós chegamos até onde estamos, e é assim que nós vamos continuar avançando, e é esse a forma que Deus estabeleceu para a gente evoluir, através das famílias. Então, no final das contas, tudo que você aprendeu com alguém. E a próxima geração vai aprender com você. Você sempre tem alguém que você está aprendendo, e sempre você tem alguém que você está ensinando, sem exceção. Beleza? Vitor, mas dá para falar que a minha família é network? Network, na essência da palavra, significa rede, na tradução, rede de trabalho. Os primeiros trabalhos, quem arranja para você? Conta aí. Por exemplo, o Roberto trouxe o filho dele para cá. Beleza. Aqui. Fechado. Tá claro, gente? Raio ou não raio? Tá caindo ficha para vocês, sim ou não? Sim ou não? Raio ou não raio? Então tá bom, beleza.